Quando olhamos a realidade ao nosso redor, vemos que não é fácil representar esta realidade na nossa mente. Ou seja, sermos capazes de entendê-la, de qualificá-la. Existem muitos discursos, muitas falas, muitas teorias sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que é, sobre o que não é, e fica mesmo difícil distinguir. O sociólogo Boaventura de Souza Santos, por exemplo, disse que quando há uma grande inundação, a primeira coisa que falta é água potável. Nós temos muita água nesta inundação. Mas qual seria a água potável? Paul Valéry, comentando sobre a virtude, ele aponta que esta palavra vem perdendo força no decorrer dos últimos anos. Para ele, ela não é mais do que uma sombra do que já foi. Uma pálida imagem que mal lembra o seu sentido original. Assim, para ele, virtude é um termo que ele compara a alguém que está morrendo, que perdeu as forças, que agoniza em seus últimos suspiros. Comentando a esse respeito, o professor e jornalista Adalto Novaes acredita que as virtudes se tornaram suspeitas. Há tantas mudanças, a mutação é tão constante na sociedade que coisas que hoje são tidas como corretas, amanhã se tornam suspeitas. Coisas que hoje são suspeitas, amanhã podem se tornar aceitáveis. Vivemos em meio a mutações que afetam a sociedade e mutações criadas pela própria sociedade. E nisso tudo percebemos que algumas palavras parecem ganhar importância em determinados momentos. Uma delas é a palavra resiliência, que nos últimos anos parece ter saído do campo da física para determinar no campo do comportamento humano o que seria o correto a fazer. No campo da física se refere à capacidade do material que, mesmo cedendo às pressões que lhe são impostas, ao fim retornam à sua forma original. No campo do comportamento humano é visto como a capacidade de se adaptar diante das pressões, dos problemas, e apesar de ter de ceder a elas, ser capaz de depois se recompor. E isso é muito bom. Esse conceito é muito bom. Eu apenas temo que aquilo que hoje se coloca de favorável sobre a resiliência venha a atrapalhar a compreendermos a importância da resistência. Resistir é suportar sem ceder. Mas é óbvio que há momentos de ser resiliente e é óbvio também que há momentos em que se deva ser resistente, de não ceder 1 milímetro sequer, de não fazer concessões, de não negociar com o erro, de permanecer firme, não se vender. As metamorfoses ambulantes, como fala a música de Raul Seixas, acontecem justamente pela falta de valores duradouros. Tudo é muito efêmero. As pessoas cedem, crendo que retornarão à forma original. Ortega y Gasset diz que, se observarmos o que nos rodeiam, veremos como avançam pela vida desorientados, como sonâmbulos, sem entenderem nada do que lhes está acontecendo. Assim são essas metamorfoses, esses sonâmbulos, muitos elogiados como resilientes. Está aberta a era do provisório, disse Valéry. É a era da fuga de qualquer enredamento, de qualquer hábito que possa se consolidar. Está aberta a era de se adaptar.
O homem está se deixando deformar pelas circunstâncias, acreditando que consegue manter sua essência. Como um balão de festas, uma vez cheio de ar, não volta jamais o que era. Aqueles que não estouram, tentando ser resilientes, um dia se verão lânguidos, murchos e deformados para sua própria decepção e decepção de outros também. Eu gostaria que você prestasse atenção no que diz esse boletim escolar. Boletim da escola primária diz assim: sobre a escrita, bom, mas terrivelmente lento. Ortografia, quase o pior possível. Em 2 grupos de que fazia parte, um com 9 e outro com 13 alunos, ficou respectivamente em 9º e em 13º lugar. Quando jovem, esse mesmo rapaz que foi a criança que recebeu o boletim da escola primária, agora recebeu a carta do pai. E nesta carta o pai dizia assim a seu respeito: ficou demonstrado sem refutação seu estilo desleixado, despreocupado e estouvado pelo qual se distinguiu em todas as escolas onde passou. Nunca recebi qualquer relatório verdadeiramente bom de sua conduta por parte de qualquer um de seus professores, seja das escolas ou particulares. Não é que ele não tentasse, ele tentou, mas ele não conseguia ser o aluno que a expectativa da família aguardava. Quando nós olhamos para essa história, nós enxergamos aí o fracasso. Isso porque não entendemos que cada coisa é apenas símbolo de uma realidade maior. É um sinal, uma legenda que nos ajuda a compreender que há uma realidade superior, além daqueles simples detalhes. Jorge Luiz Borges escreveu algo que nos ajuda a entender. Ele fala sobre um império que possuía excelentes cartografistas. Os mapas feitos por esses peritos eram muito bem elaborados. Mas certa vez, eles fizeram um mapa do império tão detalhado. Eles queriam atender àquelas pessoas que têm muitas dúvidas e por isso então queriam ser muito precisos. Por isso eles foram tão ricos em pormenores, de modo que nada ficou sem ser referido no mapa, nada mesmo. Só que esse mapa ficou tão grande que ele ficou do exato tamanho do império que eles estavam cartografando. Eufóricos com o feito, não se aperceberam que aquilo era não só um absurdo, como não tinha qualquer serventia. Há pessoas que só entendem aquilo que é minuciosamente explicado. Só que aquilo que é totalmente explicado já é a própria realidade e ela não precisa ser explicada. Se aquilo que você vê não parece ser compreensível, talvez seja porque isto seja justamente apenas algo que aponta para outra coisa maior, algo superior. Como disse Ortega y Gasset, pensar é, queira-se ou não, exagerar. Pensar, então, é superar o aparente, é ver além. Não são necessariamente fracassos ou sucessos em si. Eles podem apenas ser exercícios de resistência.
A Bíblia, por exemplo, diz que o justo viverá pela fé. Para resistir às injustiças é preciso enxergar além do mapa. Ter fé é não precisar ver a vitória para nela crer. Como não é preciso ver a ponte descrita no mapa para crer que ela existe. A pessoa citada por esse boletim e que recebeu a tal carta do pai, aquele boletim de fracasso e uma carta de alguém extremamente decepcionado, mais tarde foi referida como exemplo de homem público. E se nós tivéssemos de apontar apenas um, entre os milhões de seres humanos que lutaram na Segunda Grande Guerra Mundial, aquele que tenha desempenhado o papel mais importante, sem desprezo a nenhum dos que se envolveram heroicamente em qualquer parte do conflito, creio que não haveria dúvidas em apontar que, dentre todos, o ser humano que desempenhou o papel mais importante nesse conflito foi Winston Churchill. Winston Churchill foi aquela criança do boletim. Foi aquele rapaz que recebeu a carta do pai decepcionado. E foi ele que mais tarde teve a energia e o gênio necessários para, com sua força e liderança, frear e fazer depois recuarem as forças nazistas. Em um de seus mais importantes discursos, ele disse que resistiria. E ele disse assim: iremos até ao fim. Lutaremos na França, lutaremos nos mares e oceanos, lutaremos com confiança crescente e força crescente no ar. Defenderemos nossa ilha, qualquer que seja o custo. Lutaremos nas praias, lutaremos nos terrenos de desembarque, lutaremos nos campos e nas ruas, lutaremos nas colinas. Nunca nos renderemos. Nunca nos renderemos. Será que não temos de aprender de novo que resistir é uma virtude a ser resgatada? Será que não estamos enganados em pensar que é natural para o ser humano ceder e voltar à forma original? Na verdade, o ser humano nunca volta ao que era antes. E se ele quer manter os valores que tinha, ele precisa não abrir mão deles. Ele precisa resistir. Que a resiliência tenha o seu lugar, mas que nunca tome, porque não é capaz de tomar o lugar da resistência.